Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, já está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM. Vamos falar também no quadro Nas Ondas da Terapia com a terapeuta Adri Pereira. Vamos falar sobre terapia regressiva e cura recognitiva. Olha só que legal, né? Um assunto bastante interessante. E convidamos a psicóloga clínica Heloísa Gamburger, que ela também já está aqui nos nossos estúdios. Muito bem, gente. Já voltando aqui depois dessa música para animar nos final de semana, né, gente? Estamos sexta-feira agora. Quero agradecer aí a todos que estão acompanhando o nosso programa aí no chat. Um beijo para todo mundo. E agora a gente vai falar sobre dois assuntos bastante interessantes. A cura reconectiva e a terapia regressiva. Aliás, que eu também quero saber bastante coisa sobre esse assunto, eu tenho um interesse muito grande. E, para esse assunto, a gente convidou a psicóloga clínica e transpessoal, Heloísa Garbuglio. Tudo bem, Heloísa? Tudo. Seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Nas Ondas da Terapia. Vamos aí à nossa vinhetinha de abertura? Da terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Ondas da Terapia com a terapeuta Adri Pereira. E, claro, a Adri já está aqui, hoje né? com uma convidada especial, né, Elo? Tudo bem, Adri? Tudo bom, Mabel? Tudo jóia aí para mais um programa, mais um conteúdo bacana aí nesse nosso quadro, né? É isso aí. Esse quadro eu adoro, gente, porque a gente aprende muito, né? E as pessoas, às vezes, têm curiosidade sobre alguns assuntos, então a gente procura trazer aqui no nosso programa para que as pessoas entendam, para que tenha informação, acima de tudo, né? Sobre esses assuntos que hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre cura reconectiva. Gente, e às vezes as pessoas confundem também, a gente falou isso nos bastidores, então a gente vai querer entender. E para falar sobre esse assunto, lógico, a gente trouxe a psicóloga para falar sobre esse assunto, né, Heloísa? Eu estou bem curiosa para saber. Heloísa, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiro, Imagina, quero agradecer, né? E para falar sobre esse assunto, gente, são dois assuntos bastante interessantes. E vamos tentar explicar primeiro o que seria a cura reconectiva. Então, isso é uma paixão, poder falar sobre a cura reconectiva. A cura reconectiva, ela parte do princípio, tanto a regressão, que nós somos seres multidimensionais. A partir do momento que a gente entende que nós somos energia, em todas as áreas, nós somos energias materializadas, a gente começa a entender o trabalho das duas. Então, eu vou começar falando da regressão, você me pediu a cura, mas eu vou falar da regressão para poder chegar lá, para ver como é que as duas se entrelaçam e o que a gente pode fazer para os pacientes. Legal. Então, a terapia regressiva é uma técnica dentro da transpessoal que te leva a entender que nós somos energia, seres multidimensionais, e, para isso, ela tem um corpo técnico e teórico, né? Quando a gente trabalha com a terapia da regressão, é um jeito diferente de trabalhar, porque você vai trabalhar o tempo todo com traumas que nós temos, com as feridas da nossa alma. Eu sempre digo que o trauma é uma ferida, é uma cicatriz de alma, e você tem métodos hoje para chegar a isso e mudar tudo aquilo que acontece no nosso corpo. O corpo fala das nossas memórias de dores. A partir do momento que você limpa essas memórias de dores, você consegue ter uma vida mais plena, um raciocínio mais lógico, entender essa pandemia, por que o planeta, nós estamos passando isso nesse momento no planeta Terra. É o que nós estávamos falando lá atrás, fazemos parte de um todo, né? E a gente vem falando tanto sobre essa coisa da frequência vibracional, que somos energia. A questão da energia, né? A gente vem falando isso todo o programa, né? Sim. E é legal a doutora Heloísa reforçar mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, o que acontece na terapia regressiva?
Não interessa saber se você foi um rei, uma rainha, não interessa saber muito a época. Às vezes é importante, porque você coloca o paciente, através da técnica da hipnose, você coloca o paciente num estado alterado de consciência, que a gente chama. Aliás, nem alterado, hoje a gente fala alternativo, porque o alterado significa doença. Então, você vai checar com o seu paciente aonde ele tem dores, né? Então, você trabalhando com o paciente, você chega a liberar, por exemplo, uma dor de garganta que você tem a vida inteira, nós estávamos falando lá fora. Exato. Entendeu? E dores no corpo, tumores, você vai trabalhando e aquilo vai melhorando. Como é que é importante você trabalhar? O paciente tem que olhar, tem que sentir e tem que ver o processo que ele está passando. Não adianta eu dizer, olha, você foi fulano de tal numa vida passada. Isso não existe na terapia da regressão. Ela é toda baseada num conceito psicológico. E você só faz a regressão com uma pessoa, ou um paciente, vamos assim dizer, se você tiver alguma coisa no passado que você não consegue resolver no presente. Então, dores no corpo, pensamentos. O nosso pensamento, ele cria um sentimento, cria uma emoção. Então, na terapia regressiva, tanto como na cura reconectiva, você vai observar todos esses aspectos. Então, ultimamente, está muito na moda se dizer a tua palavra cria uma realidade no teu corpo. E, na realidade, a palavra cria, porque nós somos um ser bioeletromagnético. As nossas emoções são químicas. Então, olha que coisa bacana, né? Meu organismo pode desencadear uma emoção que eu ainda não tenho consciência. Então, posso te dar um exemplo. Eu vou andando na rua, vejo do outro lado duas pessoas que não estão muito bem vestidas e que parecem, para mim, que vão me assaltar ou fazer qualquer coisa. Eu, no meu organismo, antes de eu sentir qualquer coisa, a parte química já acionou uma emoção dentro do meu corpo. Então, quando eu externalizo, tudo lá dentro já trabalhou para que eu tenha medo, para que eu tenha um sentimento. A reação, né? A reação, eu vou agir conforme aquilo está no meu corpo. Então, o que é importante agora é a gente relacionar os pensamentos que a gente faz, para depois a gente entrar na parte da cura reconectiva. Aqueles pensamentos, eu não dou certo, dinheiro não é para mim, e esse filho não vai nada para lugar nenhum, eu não vou ter sucesso na vida, o rico só tem muito dinheiro e nos rouba tremendamente. São pensamentos... Crenças limitantes, né? Crenças limitantes. E o pior é assim, vamos voltar para a cura reconectiva agora. A cura reconectiva vai trabalhar com a Terra. A Terra também é um corpo bioeletromagnético. Nós temos as linhas... Tudo isso que eu estou falando é provado pela ciência, tá? Nós temos na cura reconectiva as ondas de energia, que são as linhas lei, que são cientificamente mostrando como é que a Terra vai girando, como ela se comporta, né? Além das linhas lei, nós vamos ver que, ao longo da existência, na época que a Terra, há 45 milhões de anos, começou, e o homem só lá para os 15 milhões de anos, nós tínhamos o homem das cavernas, né? Então, o que acontecia com esses homens? Eles aprenderam a matar para comer. Eles criaram toda uma educação
dentro da época que eles viviam. À medida que o ser humano foi evoluindo, as crenças também foram evoluindo. Só que as crenças nos trazem um padrão de dor. E outra coisa, você pode olhar que famílias vêm trazendo o mesmo pensamento. Então, você pega famílias que todo mundo tem câncer. Você pega famílias que todo mundo tem um problema no coração. Padrões repetitivos, né? Que E a gente vê muito precisa ser isso, cortado, né? é. A gente vê muito isso. Só que a gente fala desses padrões repetitivos, a gente fala de tudo isso, as crenças que vão moldando o nosso comportamento. Então, o que é importante nisso? Eu tenho todas essas crenças, eu tenho todas essas dores, mas eu não sei que eu tenho. Então, eu vou agir nessas ondas, vou agir nesses pensamentos através do campo da Terra, que é eletromagnético, e do meu corpo, que também é eletromagnético. Então, a gente diz que a cura reconectiva, ela trabalha com luz. Por que luz? Porque no miolo das nossas células, nós encontramos luz. Isso é interessantíssimo, saber que você encontra a luz no meio da nossa célula. Aí, pegando as crenças, eu vou ter as crenças em que lugar? No meu inconsciente. Então, eu não sei, muitas vezes, que ao longo das existências, eu vou passando de família, pai, mãe, avô, avó. Então, você vai vendo, se teve isso, você vai olhar que o nosso corpo vai sendo moldado pelas crenças que eu tenho. Uma mãe que está esperando um bebê, ela passa para o bebê todos os medos ou não que ela tenha. Ela passa todas as crenças que ela tenha. E por que isso vai realmente acontecer? Por exemplo, eu vou ter um parto difícil. Por que isso vai acontecer? Porque eu trago memórias traumáticas de outras existências. E eu nem sempre falo para o meu paciente que é uma vida passada. Eu digo para ele que nós vamos trabalhar as nossas histórias de inconsciente. Então, o que acontece na terapia regressiva, tanto na cura reconectiva? Eu limpo o meu corpo, limpo aos que estão à volta de mim e limpo, ao mesmo tempo, o planeta. Então, muito interessante a gente entender a pandemia aí, porque ela nada mais é. Você vai dizer para mim, mas é um vírus, né? Mas ele vem do quê? Trabalhando ao longo das existências, nós acabamos criando uma situação de dor tremenda para o planeta, que nós vamos ter que reverter isso. Hoje a gente tem a vacina para reverter, mas eu preciso, ao mesmo tempo, reverter as crenças que eu guardo na minha alma. Porque, senão, esse vírus vai embora, já tem aí a outra leva, o segundo vírus, nós vamos ter o terceiro, e aí vamos parando. E, conforme as dores vão se solidificando, é assim que nós vamos vivendo. Então, muito interessante, né? Na verdade, e quando a gente fala de... é uma reconexão com a nossa essência, né? Eu ia falar isso agora, porque o próprio nome já diz, né? Reconectiva. Sim, com a nossa essência mesmo. Fazer uma reconexão, né? Reconectar os teus padrões. E a gente diz assim, no consultório a gente pega muita gente que diz assim, eu não tenho nada, eu não acredito em nada. E é uma coisa que eu digo assim, não é questão de acreditar ou não. A física, a química, o eletromagnetismo, estão todos aí para provar aquilo que eu falei. O que tem de bom nessa história toda?
nós temos solução. Ah, meu Deus, isso é o mais importante. Isso é o melhor. Não, mas eu sempre falo isso, né? Eu falo assim, os problemas estão aí, mas é tão bom a gente saber que a gente pode resolver, né? Tudo tem solução, né? Tudo tem. Só aqui, interrompendo um pouquinho o nosso bate-papo, gente, um beijo para a galera que está acompanhando o nosso programa. Juliana Palomares Martinelli, ela está perguntando, esse tipo de terapia ajuda nos casos de depressão e ansiedade, Heloísa? Sim, muito. Eu diria que ela ajuda em todos os casos. Né? Sim, porque pelo que você está falando, né? Sim. Que, por exemplo, os casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, são exatamente isso, os medos, câncer, né? Câncer também, que é outra questão. Diabetes, posturas. Essa terapia que a gente faz, ela é tão bacana que até no nível profissional existem pessoas que não se dão em emprego nenhum. Nossa, e a gente vê muito isso às vezes, né? E fica pensando, por que essa pessoa fica pulando, né? Pessoas... Não consegue ficar numa empresa só, vai para outra, vai para outra. Vai para outra, vai para outra. Pessoas com relacionamentos afetivos. Da mesma forma, né? Isso é uma constante. Eu brinco com as minhas pacientes que eu não arrumo marido. Marido não dá para arrumar. Mas as tuas crenças em relação à afetividade, ao trabalho, é muito bacana. Eu sou suspeita para falar, porque eu estudo isso há muitos anos, e isso é uma paixão na minha vida. É engraçado também, porque aquilo que você falou, por exemplo, em relação a relacionamentos, né? Tem algumas pessoas que, às vezes, arrumam uma pessoa, terminam, e engraçado que o próximo relacionamento tem quase o mesmo perfil da pessoa, que claro, não é... porque ela não trabalhou aquelas crenças. Exatamente, e ela repete, padrão, né? Ela e vai repete repetindo. Eu tive um paciente, uma vez... ele tinha esposa e mais 3 companheiras. Olha! Nossa! E ele acabou tem gente assim, né? Com a esposa e mais 3, é um harém, né? Ele acabou trazendo... Eu conheci as 4. Sério? Fisicamente, as 4 eram iguais. Todas de terninho, todas de cabelo comprido. Gente, que loucura, né? Pode, né? O inconsciente. E o inconsciente, entendeu? Então, você acaba se relacionando na vida com aquilo que ele acredita. Mães que passam medo para os filhos, né? Até numa coisa boba, você vai tomar uma injeção, você vai chorar, vai doer. Quando pode até doer, mas não é isso, né? Você traz o padrão que tem na sua família. É impressionante. Em criancinhas muito pequenas, você vê a crença que os pais trazem. Porque os filhos acabam absorvendo mesmo, né? Sim. E aquilo que você falou, até quando está na barriga, até né? Sob aquela forma de ameaça, né? Se você não fizer tal coisa, o bicho-papão vai te pegar, coisas assim, nesse sentido, né? O bicho-papão em relação a todo o medo que a pessoa desenvolve. Então, as mães que estão ouvindo aí, então vamos parar gente, com esse não negócio. isso. Eu sempre digo que só trabalhando o medo na nossa vida, nós já seremos seres humanos muito melhores. A gente até falou no programa anterior sobre essa questão dos medos, né? E eu realmente acredito muito nisso, porque ele acaba bloqueando uma série de coisas na nossa vida, né? Você acaba tendo medo de alguma coisa, medo disso, medo daquilo, e você acaba não avançando, né? Bloqueando oportunidades. Perdendo oportunidades, exatamente. A Mônica Mendes está falando aqui, eu fiz regressão e achei maravilhoso. Que bom. Tá aí, regressão. Eu ia te perguntar sobre isso, e a gente até falou nos bastidores, né? Não é uma questão. Eu tenho curiosidade de saber, quero fazer regressão. Não é assim que funciona, né? Não. E não deve ser, na verdade, né? O terapeuta que trabalhar nessa linha, fujam. Fujam, porque você... O grande objetivo... Até ia te perguntar, quando um paciente chega na tua clínica, por exemplo, né? Um paciente seu, você vai conversar com ele, não é todo paciente que, de repente, precise fazer a terapia regressiva ou há necessidade de fazer. Como que funciona isso? Para a gente poder entender. Não é que exista necessidade. Eu tenho formação em psicanálise, em transpessoal, e aí vai, porque eu sou um pouco
Workaholic por estudo. Mas é bom isso, né? Porque a gente estuda, a gente não para, né, Luísa? Você tem várias técnicas para atender o teu paciente. Então, ele chega, eu atendo como qualquer psicóloga, eu vou ouvir a queixa clínica dele e, principalmente, palavras desconexas dentro do contexto da terapia. Então, eu quero saber que sentimento. Eu tinha um paciente que ele chegava na sessão e dizia assim: ô, Elô, quebra tudo, B.A. Lembra do filme do B.A.? Eu ficava, eu dizia, para que ele quer quebrar tudo, né? Aí ele sentava, fazia a sessão comigo normalmente, e pelo B.A. quebra tudo, nós começamos a chegar a as muitas crenças de dores que ele carregava no corpo e que ele não conseguia modificar, né? Então, eu apresento para os meus pacientes. Eu nunca digo, vamos fazer uma regressão, você quer fazer isso, aquilo. Pelo contrário, eu estou trabalhando com o paciente. Ele traz até contei nos bastidores para você, de uma paciente minha que pegou Covid e que tinha a sensação aqui de muita dor, de estar sempre engasgada, e não era assim. Era a terceira sessão dela. Eu nunca faço na primeira, na segunda, né? Mas eu falei para ela, senta aqui, até porque ela era psicóloga também. Eu falei, senta aqui, vamos olhar energeticamente o que você tem aqui. E aí você tira a energia que tem aqui, o paciente melhora muito. Uma das técnicas dentro da terapia regressiva, tem terapeutas que trabalham só por conhecimento, só por você saber o que é, né? Eu trabalho com os meus pacientes na linha catártica. Você faz uma catarse daquele acontecimento, você muda o sentimento, o pensamento, a imagem. Não é que nunca mais eu vou ter dor de assistir o meu pai assassinado, mas eu vou conseguir te contar sem nenhuma dor. De uma forma mais leve, né? Você sabe que aquilo aconteceu, você tem certeza do que aquilo representa para o teu paciente, mas ele não vai passar mais 15, 20, 30 anos chorando por aquilo. Exato. Porque aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, o luto, né? A gente sabe que existe o tempo do luto e que a gente tem que passar por esse luto, que, aliás, é recomendável, inclusive, passar, né? Porque tem gente que, às vezes, passa por um luto e não parece que não aconteceu nada, e depois de meses parece que a pessoa acordou porque deu aquele clique, né? Que é bem pior. Mas a gente fala assim, aquela dor, né, é insuportável naquele momento, mas tem que ser trabalhada, né? Porque depois pode gerar outros problemas lá na frente. Eu te conto um caso que eu tive, aliás, ela era uma grande amiga minha, o marido morreu de câncer em 3 semanas. Nossa. Né? Foi uma coisa, ele era um homem jovem, jogava futebol, né? Então, era um homem saudável que, em 3 semanas, morreu de câncer. E ela estava muito chorosa. Eu falei, vem para o consultório, eu vou trabalhar com você, tanto com a cura, tanto com a regressão. E eu trabalhei, ela ficou tão bem, e aí ela me ligava e dizia assim, Elô, eu tenho que chorar, porque eu não estou chorando mais, os vizinhos estão pensando que eu estou dando graças a Deus que o marido morreu. Então, a gente faz uma conversão muito boa. Eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo nossos medos, nossos traumas, porque cada um de nós carrega uma história, né? Nós temos uma história nossa, cada um de nós temos os nossos medos, os nossos traumas, a nossa vida da infância. A gente até falou com o Dr. Leonardo aqui como a infância influencia na vida adulta, que é dentro disso que você acabou de falar, né? Algumas coisas que aconteceu quando a gente era criança e, de repente, na fase adulta, a gente tem esse reflexo, né, do que aconteceu. Olha, enfim. te digo uma coisa, eu tive uma paciente também, eu conto os casos porque vocês não a conhecem. Mas é bom Ela a gente... tinha 17 anos, não conseguia ter uma vida sexual sadia, né? Arrumava namorado, gostava dele, mas não, quando ia para um contato mais íntimo, ela entrava em surto. E aí fomos procurar, nesta vida mesmo, por que acontecia isso.
Então, o pai dela, muitos e muitos anos atrás, ele tinha um posto de gasolina para os caminhões que circulavam na estrada. Eles encostavam ali, dormiam ali no posto e depois seguiam viagem. E ela era uma nenezinha de três meses. Nossa. Né? Não, minto. Ela tinha 3 anos e a irmã tinha 3 meses. E tinha um caminhoneiro que se tornou amigo da família. Então, ele brincava muito com as crianças, levava as crianças para o quarto dele para ficar. E o que aconteceu? Ela acabou assistindo esse caminhoneiro ejacular dentro da fralda da irmã dela. Nossa. E ela não horror. sabia disso. Com 3 anos, não dava para estar lembrando de uma tragédia dessa, mas o corpo dela sentiu. Lógico. Então, o corpo trazia essa memória. Depois que nós trabalhamos essa memória de dor, entendeu? Aquilo ficou ótimo. Ela dizia, Elô, estou transando muito bem, voltei para a vida, que é Mas isso é bom, que a tá gente vendo? quer. É um trauma, né? É uma coisa que ficou e que tem que ser trabalhada, porque se você deixa, acontece esses problemas mesmo que a gente vê no dia a dia, né? Imagino que chega no teu consultório, N de casos, né? De pessoas com problemas, com bloqueios, como esse caso mesmo que você acabou de citar, né? Olha como é importante, né? A gente prestar atenção. A gente não presta atenção, né? Eu estava falando com a Heloísa nos bastidores, a nossa vida é tão corrida, a gente corre o tempo todo, a gente às vezes não presta atenção em coisas nossas mesmo, da gente, né? É muito louco isso. Eu queria mandar um beijo aqui para o Rogério. O Rogério sempre está assistindo o nosso programa Marido. e ouvindo. O maridão aí Beijo, da Adri. marido. Está falando que Juliana e Mônica estão assistindo. Aí, as duas Beijo estão pra assistindo. vocês. Beijo. O pessoal aqui falando que estão adorando o assunto. Enfim, e essa questão da depressão, da ansiedade, que a gente também vai falar bastante ainda no nosso programa sobre esse assunto, que a gente tem recebido muitas mensagens falando sobre isso. Eu acho até por essa questão da pandemia mesmo, né? Esses casos de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, que os casos têm aumentado muito nessa fase, né? São emoções químicas dentro do nosso corpo que desencadeiam por situações e por pensamentos não muito claros, e você fica aí 2, 5, 8 anos tomando remédio e aquilo não melhora. Porque, como a gente tem os cristais de hepatita aqui, se você olhar, é aqui, mas e aqui, aí no meio do cérebro. Esses cristais, hoje em dia, a gente sabe que eles têm toda também uma conexão com o nosso corpo. Então, você mudando isso, tirando esse foco, o teu comportamento, a tua palavra e o sentimento, você não vai estar criando tanta doença. Elô, por isso que é muito importante, que a gente sempre fala também no programa, aquilo que a gente se conecta, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, né? Ah, nossa, a gente estava comentando aqui, né? Tem gente que adora ficar assistindo, por exemplo, o momento que a gente está vivendo, né? Tudo bem que a gente tem que ficar por dentro, sim, do que está acontecendo, enfim, mas tem gente que está absorvendo. É o dia tanto. todo, isso acaba com a dia inteiro pessoa. na internet, Instagram, Facebook, vídeos postados. E, às vezes a pessoa fica o dia inteiro, já virou um vício isso, né? De ficar assistindo desde que acorda até que dorme. E como isso faz mal para o nosso cérebro, né? Eu, particularmente, sinceramente, eu detesto ficar vendo tragédia, eu odeio ficar vendo coisa ruim. Eu também Muito não pelo gosto. contrário, eu quero pessoas alegres em volta, quero vídeos legais, interessantes que me façam rir, quero coisas boas, porque como a gente já está numa fase ruim, a gente Mudar não pode o ficar foco, pensando em mudar coisa o ruim foco. também, senão a gente acaba Olha, morrendo. Mabel, eu acho que essa fase é ruim em um monte de aspectos. Mas, se a gente for olhar a parte espiritual, porque tanto a cura quanto a regressão, Né? eles trabalham num aspecto físico, mental, emocional e energético. Você vai trabalhar isso com. Então, eu espero que as pessoas possam conhecer
tanto a cura quanto a regressão, para que a gente trabalhe isso que a gente está passando e a gente se torne seres humanos melhores. É o que a gente tem falado Esse aqui é o no objetivo, programa. né? E a gente tem falado muito aqui no programa, inclusive com esse quadro aí, com a Adri, a gente tem tocado muito esse assunto das terapias alternativas, de todos os tipos de terapias, que a gente tem uma variedade, opções, mil, né? E estava faltando, inclusive, falar sobre esse assunto que você trouxe para o nosso programa hoje, que é a cura reconectiva, que é a terapia regressiva. E como é importante a gente saber, né? Porque às vezes tem muita gente que sabe que existe, mas não sabe o que é, não sabe para que serve. Então foi fantástico, eu adorei esse bate-papo, foi incrível, Eu que gostei de Eu ver. adorei. Tirou as nossas dúvidas e tenho certeza aí que quem está nos assistindo, nos ouvindo, está vendo, já está percebendo mais ou menos. Se a gente começar a fazer um trabalho aos poucos, eu tenho certeza que a gente consegue criar essa consciência que a gente tem que ter, né? De cuidar da gente mesmo, de cuidar de nós, nosso interior. Eu sempre falo que esse momento da pandemia trouxe coisas boas, sim, que foi olhar para dentro de cada um de nós, e aquilo que o Dr. Leonardo também tem falado, né, sobre o jeito Harvard de ser, que é ser feliz, né? A gente sempre pensa ao contrário, mas é o contrário, né? Tem que estar feliz primeiro para a gente poder atingir um objetivo, né? Então isso é muito importante. É isso mesmo. O autoconhecimento, né, Elô, Sim. você que é psicóloga sabe muito bem disso, como o autoconhecimento é importante, né, na nossa vida. Sim, com certeza. Heloísa, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu não sei se quiser deixar redes sociais, algum contato que Olha, a gente eu possa... eu tenho o site de Reconectar Energias. Quem quiser ler, lá tem uma série de casos. Nossa, né? fantástico. E eu estou reconectarenergias.com.br. tenho o Instagram, tenho o Facebook, Heloísa Garbulho, e vocês me acham sempre no consultório, porque eu chego lá às 7 e saio às 9 da noite. Gente, mas eu falo assim, eu acho que a Heloísa é parecida comigo, ela deve ter o vício do trabalho. Quem é viciado em trabalho, gente, a gente não para, a gente tem que se policiar. É Mas um é problema bom. sério que eu tenho. A Adriana sabe Eu muito bem sei, disso. conheço a Mabel. Eu falo que a gente tem que trabalhar isso, mas é que a gente adora o que a gente faz e Sim. dá a impressão de que a gente passa horas e quando a gente percebeu, né? Acho que a Melissa tá fazendo assim com a cabecinha aí nos bastidores, porque a Melissa também eu percebo que ela é igual, né? Tanto que ela criou um método, né, gente? Porque assim, né? A gente quando gosta do trabalho, a gente vai. E a Heloísa falou uma coisa muito importante, essa questão do estudar, né? Como é importante o conhecimento, gente. A gente não para, a gente estuda todos os dias, a gente aprende todos os Não, dias. estudar não termina nunca. Não termina nunca. Eu falo que a gente se forma na faculdade, mas a gente vai atrás de conhecimento, procura fazer especializações, assim como na minha área, a área da Heloísa, enfim, a área das terapias, enfim, né, a área de fisioterapia, estética, sempre descobrindo novidades, tratamentos. Então, é isso. Eu acho que o conhecimento acima de tudo, né? E é legal quando a gente consegue trazer assuntos para os nossos ouvintes, para quem está assistindo, levar esse conhecimento e essa informação. Eu tenho certeza que a gente absorveu um pouquinho. E se tinha alguma coisa que a gente ficou na dúvida, a gente esclareceu hoje, né? Muito eu achei bom. muito legal. Obrigada, Elô, pela Não, aula, eu que pela agradeço, mini aula. foi Foi muito uma bom, aula, né? legal. Foi uma... A gente Foi já muito falou bom nos estar bastidores aqui. bastante, né? Obrigada a vocês. Adri, redes sociais? @o Poder dos Números Oficial. Logo mais eu tenho novidades para vocês, mas depois eu conto. A Adri também não para, ela está com bastante novidade aí, gente. Logo, logo a gente vai falar aí, tem bastante coisa e eu gosto disso. Eu gosto quando a gente vai explorando as coisas e vai fazendo e vai trazendo novidades sobre nossas áreas, né? Cada um isso dentro da mesmo. área. Queria agradecer vocês pela presença, por ouvir, por assistir ao nosso programa, acompanhar sempre. Quero lembrar vocês que a nossa página do Facebook está aí, né? Programa Point Mix. Então, facebook.com/programa Point Mix, vai lá, dá um like na nossa página e também o nosso portal, né, que é programapointmix.com, sempre com novidades, sempre com notícias atualizadas. E semana que vem já vai ter as matérias aí novas para a nova revista que eu estou aí fazendo a coluna, né, que é livefashionmag.com dos Estados Unidos. Um beijo aí para o Dene, em Nova York, aí assistindo nosso programa. E eu estou aí na revista, eu procuro sempre levar conteúdo bacana, e semana que vem a gente estreia aí a nossa coluna, tá? Um beijo para vocês, obrigada pela audiência. Sexta-feira que vem a gente está de volta, 3h, aqui na Rádio Exclusiva FM. Você ouviu
LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.